Você, você e todos vocês, se você não assistir esse vídeo, vai crescer uma verruga em seu nariz. Oh, beleza, agora vamos falar sério aqui, né? Foi só uma homenagem ao Zé do Caixão. Fazer um vídeo agora que muita gente pergunta, eu tô um pouco rouco, sobre o que eu devo ler, sabe? Quem são os melhores autores, esse tipo de coisa, né? Porque parece que o leitor brasileiro, ele precisa sempre de alguém para estar falando o que você deve ler. Eu acho que é porque ninguém lê no Brasil, né? Ou pouco, claro que lê, né? Muita gente que lê. Mas pouquíssimas pessoas lêem, se considerar a quantidade de pessoas que tem. E ninguém tem muito um norte dos indicadores de obras. E daí você vai procurar por críticos, por vlogueiros que vão falar para você o que você deve ler. O problema é que cada pessoa tem um tipo de gosto diferente, né? Eu gosto de umas coisas mais caóticas, por exemplo, né? Não que isso seja melhor ou não que outras coisas. Mas como que você chega nas grandes obras? Como você chega nas obras que vão fazer a diferença, né? Aí que tá a questão, né? Eu não quero ser uma pessoa que fala para você tem que ler isso. Eu vou falar geralmente eu falo dos livros que eu li, que eu gostei. Os que eu não gosto, eu tento não fazer um vídeo, tanto que eu leio bastante ficção. Eu li Tropas Estelares. É interessante, eu não gostei muito, então nem fiz um vídeo. Porque eu acho que não vale a pena ficar fazendo vídeo para detonar a leitura, sendo que a gente já vive num país que vive pouquíssimo, né? Que vive? Não, que lê pouquíssimo. Mas como você chega nas obras? Como que você alcança aqueles que são os seus mestres, né? Que você deseja ler. Existem várias maneiras. E eu acredito que não é legal você ter um líder e um mestre. Por quê? Essa pessoa que vai falar para você o que você deve ou não ler, essa pessoa vai seguir uma linha que é do gosto dela, que pode não ser o seu gosto. Pode ser que seja parecido, mas o ideal seria que você, através de diversas leituras, né, fosse direcionando o próprio gosto e encontrando os autores que você deseja. Porque uma das coisas mais gostosas na literatura é realmente a sua liberdade e as suas descobertas literárias que dão por diversos meios. Agora eu vou ensinar o padre a rezar a missa, né? Vou falar coisas óbvias aqui, que podem ser que não tenham muita serventia para você, mas vamos lá tentar fazer uma maneira de como que eu descubro as grandes obras, como que eu chego nos grandes autores. Vou dar um exemplo, né? Eu estava lendo esse livro aqui, A Ilha do Dr. Moreau. Ainda vai sair vídeo sobre isso aqui. E daí eu estava lendo o livro, e muitos livros, eles trazem umas coisas. Por exemplo, trazem um prefácio, geralmente quando são clássicos, né? Eles têm um cuidado em fazer uma introdução ao livro que fala sobre as influências e tudo mais. Daí aqui você lê sobre a feitura da obra da Ilha do Dr. Moreau. Daí eu li a Ilha do Dr. Moreau e gostei do livro. Ah, que legal. Daí eu li o prefácio. Às vezes tem um pós-fácil, tem coisas sobre biografia do autor e tudo mais, né? Em primeiro lugar, você lê um livro, você gostou do livro, pronto, você não precisa mais que ninguém indique nada, porque você já tem uma porta de entrada. Pega o autor desse livro e pesquisa a biografia dele e lê outras coisas dele. Pronto, aí tá uma maneira de descobrir alguma coisa. Mas vamos supor que você lê o prefácio. Aqui, por exemplo, estou lendo o prefácio e fala que tem relações com, por exemplo, a Ilha do Tesouro, de R.L. Stevenson, e as minas do rei Salomão e ela de Rider Haggard. Ou seja, tem dois nomes aqui. Eu não faço a mínima ideia se é bom ou não, mas como possivelmente esses livros influenciaram ou foram influenciados por essa obra que eu já gostei,
eu vou atrás deles para ler. Aqui fala de Coração das Trevas, então provavelmente eu procurarei sentir pelo menos uma vontade de ler Coração das Trevas. E assim por diante. Daí aqui fala da Revolução dos Bichos, que esse livro aqui, a Ilha do Dr. Moreau, influenciou bastante George Orwell. Pronto, já abri um leque de uns 3, 4 livros, sabe? Outra coisa que você pode fazer é estudar, sabe? Vai estudar um pouco. Você não precisa de líderes, você não precisa de ninguém para falar. Ah, mas os grandes mestres são líderes, né? Os enciclopedistas são líderes. Não são líderes, né? Você pode pegá-los como um guia para você. Porém, eles simplesmente fizeram um estudo de obras, simplesmente recolheram informações da forma mais didática possível e jogaram lá. Cabe a você ter senso crítico, que isso se dá através de estudo, olhando o mundo, né, vivendo, tentando não ser estúpido, e daí você poderá pegar uma coisa chamada enciclopédia, e você vai ler lá, vai quando você gostou da Ilha do Dr. Moreau, ficção científica, e você vê o que gênero é, ficção científica. E o autor, você vai na biografia do autor e vê lá o que tem de interessante e você pega para você. Se quiser escolher pelo título, você escolhe. A Clarice Lispector, ela escolhia livros pelo título. Cada um escolhe da maneira que quiser. Mas daí você vê a enciclopédia. E aqui, ó, um exemplo. Filosofia, origens e conceitos escolas e pensadores. É interessante ler coisas que não são apenas literatura. E daí, enciclopédias, eu adoro enciclopédias, quando são temáticas. Você gosta de filosofia? Pega uma de filosofia. Você gosta de literatura? Pega uma de literatura. E aqui fala sobre as escolas filosóficas. E o que acontece? Vai me dar um panorama interessante. E provavelmente no meio desses verbetes vão surgir citações ou estudos sobre determinadas obras da filosofia. E aí você procura por esse livro e lê. Outra coisa que acontece, mas não é muito comum, é em obras sobre bibliotecas ou sobre a vida de autores, chamadas biografias, ou sei lá, bibliografias, eu não sei como que se fala isso. Aqui é um exemplo, ó, Biblioteca Esquecida de Hitler. Para deixar claro, eu não concordo com Hitler, né? Mas eu tenho uma curiosidade sobre a figura do Hitler, como esse monstro, né, foi capaz. Ó, Biblioteca Esquecida de Hitler, o que é isso aqui? É um livro somente sobre a biblioteca do Hitler. Um pesquisador, ele foi atrás de todos os livros, ou da maioria que tinha na biblioteca do Hitler, e o Hitler fazia anotações nesses livros. Ou seja, é que nesse caso é o Hitler, não é uma figura muito simpática, né? Mas devo admitir que alguns apontamentos dele, pelo menos sobre literatura e arte, foram bem acertadas, né? Não tô falando que ele é um cara certo, correto, etc, né? E daí eu faço o quê? Vejo esses livros aqui que ele comentou e vou atrás dos livros. Tem esse livro que é uma biografia muito boa, é considerada talvez a melhor biografia sobre Lima Barreto. Nesse livro tem uma coisa bem interessante que eles fizeram, que no final do livro tem alguns anexos. Entre os anexos tem está catalogado os livros que tinha na biblioteca particular do Lima Barreto. Daí você pensa o quê? Bom, o cara que eu admiro, ele curtia tais livros. Então eu vou ver aí os livros dele. Mas existem várias revistas, né? Para não deixar um vídeo muito vago também. Se você quiser indicações, eu já estou até mostrando aqui nessas revistas, ó. Filosofia, Origens, Conceitos Escolares, Escolas Pensadores. A Ilha do Dr. Moreau é somente um exemplo de livro que você pode gostar, em vez de você procura no prefácio sobre o autor. Geralmente fala sobre estudiosos, pesquisaram sobre a vida dos autores, suas influências, né? E esse tipo de análise eu acho legal, porque tipo, não é uma análise de valor da obra do cara, é uma análise dos dados, sobre a feitura, sobre o que influenciou. Isso tem em várias obras, e geralmente você vai ver nos clássicos, né? Porque já tem todo um estudo sobre o autor. No prefácio, geralmente, na biografia do autor, tem alguma palavrinha sobre ele, as influências dele.
Esses são um pouco de livros diferentes, embora seja biografia. Muitas biografias trazem as influências dos autores. Então você pode colher lá as influências dos autores que você já gosta, você encontrará outros autores. Pode fazer assim, começa do ponto de partida do autor que você gosta. Aqui é um livro um tanto raro, eu acho. Não sei se existem tantos livros assim que cataloga e fala sobre a biblioteca e a relação do autor ou da personalidade com as obras que ela gosta. Então você consegue. Não sei se tem outros de outras personalidades assim. Eu achei do Hitler, não sei se tem outros. Tem esse que foi interessante, ó. Essas revistas, banca de jornal é ótima para lançar revistas com listas, né? Sem livros, sem gênios, sem personalidade, sem isso, sem aquilo, né? Nesse caso sem gênios que mudaram o mundo. Daí qual que é o meu interesse nisso aqui? Tem, ó, gênios da humanidade, ciência, inovação, artes, pensadores, líderes. Eu vou em artes e pensadores, né? Vamos lá, artes e pensadores. Embora na física, muitos físicos ou cientistas tenham escrito livros muito bons também, você pode colher lá. No meu caso, artes e literatura. Vamos lá ver o que a gente encontra, por exemplo, né? Começou no... Tá. Artes e literatura. Aqui tem Camões, tem Machado de Assis, tem um pouco. Geralmente esses verbetes dessas revistas de banca são bem superficiais, né? Você lê mais para ter como se fosse um verbete de uma enciclopédia. Antigamente existiam enciclopédias muito boas, né? Agora as enciclopédias estão virtuais, então você pesquisa lá. Aqui mostra Camões, aqui ó, legado além de Os Lusíadas, o maior poema épico da língua portuguesa. Camões escreveu diversos poemas e lindos sonetos de alto valor linguístico e cultural, né? Aqui mostra a importância do Camões. Daí isso me interessou, esse verbete me interessou, beleza, eu vou procurar pro Camões. Aqui tem Machado de Assis, né? Não precisa nem falar do Machado de Assis, porque já é do inconsciente popular das obras obrigatórias para universidades, né? Não tô falando que ele seja ruim, ele é muito bom sim, deve ser lido. Tem Romero, Shakespeare, Cervantes, Virgílio, Goethe, Edgar Allan Poe. Beleza, né? Então eu vejo o quê? Ok, me indicou alguns nomes. Estou perdido, não sei o que ler dele. Vai num sebo, numa livraria, na Amazon, no Submarino, na biblioteca física, lá na Saraiva, na Cultura. Vai direto nesse autor que está na sua cabeça, para você não se perder também. E tenta ver assim o cânone, que é a obra mais importante do cara. Vai lá e lê. Se você gostar, você pega outras coisas dele. Aqui, ó. Eu tô falando aqui como foi minha trajetória e como eu me guio. Você pode fazer de outra maneira. Se você quiser pegar um canal de YouTube aí de um booktuber popstar, você pega e você segue as indicações dele. Embora eu acho que eu tô tentando dar uma dica de você seguir a sua vibe, sabe? O seu gosto e você ir se descobrindo. Porque a parte da descoberta das obras é uma coisa deliciosa. Quando você joga tudo pra um cara, fala, o que eu devo ler? E esse cara fala tudo, sei lá, você não está sendo você. E de repente você, trilhando o próprio caminho, você pode chegar até, às vezes, a conclusões parecidas que desse indicador que você lê. Eu, às vezes, não vejo canais no YouTube no sentido de o que eu devo ler. Eu vejo mais ou menos dos vlogueiros aí, sei lá, das celebridades que eu já tenho uma afinidade. Geralmente eu leio a obra e vou lá só para ver um outro comentário sobre aquilo, para ver se eu concordo ou não. Mas nem sempre como uma ditadura do isso você tem que ler. Esse já é um dos grandes problemas, né, das universidades, das escolas que indicam obras, quando indica, né, apesar de serem obras realmente muito boas, importantes, tudo que é imposto, né, é meio chato. Eu lembro que na universidade mandaram eu ler ensaio sobre a cegueira. Eu li e odiei aquilo lá. Anos depois, por conta própria, eu cheguei em ensaio sobre a cegueira por outros caminhos. Porque eu estava vendo realmente essas enciclopédias, essas revistas, esses livros, e o nome de Saramago sempre aparecia lá. Eu falo, caramba, esse cara tem alguma coisa interessante. Daí eu fui ler o quê? Ensaio sobre a lucidez, que era por causa de política, e eu estava nessa vibe, eu estava querendo ver alguma coisa que transgredisse nesse assunto. E eu li e amei aquele negócio. E daí eu vi ensaios sobre a lucidez, era sequência sobre a cegueira. E aí eu pulei para a cegueira, voltei. E quando eu li pela segunda vez, eu amei. Então a descoberta,
é um caminho que você não pode deixar que as pessoas te tirem, sabe? Nesse caso aqui, ó, 30 livros que mais importantes da história. Eles vivem fazendo esse tipo de coisa. Tem aqui uma linha do tempo, tem o I Ching, a Bíblia, a Odisseia, a Arte da Guerra, a República, a Metafísica, o Corão. Tem realmente um pano de fundo interessante aqui, bem variado. Eu acho que é uma indicação boa de revista aí, ó. Isso aqui. E daí eu vou naquele verbete. Essa revista, pelo jeito, parece que é bem mais completa mesmo. É um verbete de 2 páginas, com uma letra que não é tão grande, então é ótimo, porque quer dizer que tem muita informação. Não é uma indicação rasa e vaga, né? Daí eu vejo aqui as 3 leis da... Um exemplo aqui, não, esse não. Uma coisa que eu não sei. Ó, o universo do início ao fim, ó, o que é isso, né? Daí tá aqui, livro, Uma Breve História do Tempo, do Stephen Hawking, de 1988, por que ler? O maior cientista de nosso tempo mostra como tudo mesmo, surgiu. E aqui tem uma matéria muito completa mesmo sobre esse livro. Daí eu leio a matéria. Gostei. Que incrível, né? Vou atrás da obra. E isso faz com várias obras aqui também. 101 livros que mudaram a humanidade. Daí você vê, tem muita coisa. Esse foi um livro que foi um dos primeiros que eu tive, né? E esse aqui realmente eu peguei muita coisa pra ler daqui. Bem interessante. E tem de todos os estilos. Manifesto Comunista, Madame Bovary, o Livro dos Espíritos, Origem das Espécies, Tratado da Radioatividade, Em Busca do Tempo Perdido. Por aí vai, né? Uma outra revista que lançava especiais, eu não sei se lança ainda ou não, era a revista Bravo. Eles listaram 100 contos essenciais da literatura mundial. Pois é, são revistas de listas, né? Geralmente, ó, tem verbetes interessantes, tem falando se originou algum tipo de obra, de filme. Tem aqui, ó, Um Coração Simples, do Flaubert. O Homem que Queria Ser Rei, do Rudyard Kipling. Ó, já esbarrei nesse cara de novo, porque ele já criou outra obra. Ele criou o Livro da Selva, o Mowgli, que eu tô querendo ler. Tá vendo? Então, ó, O Homem que Queria Ser Rei já puxou a minha atenção, tá vendo? Você tem uma carga literária aí de um nome que puxa outro, então, ó, vai pra minha lista de querer ler. Ó, a imitação da Rosa, Clarice Lispector, Laços de Família, né? Vamos ver, tá falando sobre Clarice Lispector, beleza, que legal, né? Vamos ler ela. Agora, outro que eles fizeram os 100 livros essenciais da literatura mundial. Daí você pega, geralmente esses clássicos não mudam, o que mudam eles acrescentam de tempos em tempos uns 5 contemporâneos, né? Então, os nomes, por mais que mudem as obras de cada autor, o nome dos autores pode ser que varia. Então, não, por mais que mude as obras, o nome dos autores continua os mesmos, né? Uma panelinha clássica que existe aqui, né? Mas é uma panelinha grande, porque cada ano entra uns 5 aí, ó. Tem Balzac, Beckett, Bertold Brecht, Luigi Pirandello, Lewis Carroll, As Aventuras de Alice no País das Maravilhas. Ou seja, né? É uma indicação legal de lista. Então é uma indicação de listas. Eu não vou indicar livro pra vocês, eu acho. Talvez no final, não sei. Todo mundo gosta de empurrar no rabo dos outros os seus gostos pessoais, né? Ó, livros essenciais da literatura brasileira. 100 livros. Aqui é bem interessante, porque na brasileira, geralmente, principalmente tem uns jovens escritores, não sei se vocês já perceberam, eu vou fazer a literatura, beleza, você pode se influenciar tanto, claro, todo mundo se influencia, né? E é bom que se influencia, porque eu acredito que só há um escritor foda quando ele foi um leitor foda, então se você tipo falar que não tem influência nenhuma porque você nunca leu nada, você quer fazer uma... Pô, vamos ler primeiro, né? Vamos ler, ver enciclopédia aí, ver livro, ver bula de remédio, vamos ler, né?